Temos visto no livro de Isaías muitos capítulos e muitas referências à Babilônia. Vários capítulos falando de Babilônia. Na Bíblia a gente encontra muitas referências, vimos em Apocalipse várias referências à Babilônia, em Gênesis também falando de Babilônia. Mas por que Babilônia é tão citada na Bíblia? Na verdade, irmãos, o conflito entre o bem e o mal, ele é também representado na Bíblia através de duas cidades. Jerusalém, a cidade de Deus, a cidade que faz a vontade de Deus, e Babilônia, a cidade que é contrária ao plano de Deus, a cidade idólatra. E muitas vezes, então, a gente encontra a cidade de Babilônia sendo citada como aqueles que fazem o mal, como aqueles que produzem o mal, aqueles que são opositores ao povo de Deus. O plano de Deus, a cidade é Jerusalém. O plano de Satanás, a cidade é Babilônia. Babilônia e Tiro, como nós vimos no texto de Ezequiel, representam os poderes do mal contra o povo de Deus. Eles são agentes de Satanás no conflito entre o bem e o mal. Babilônia, irmãos, o termo Babilônia, a lição explica neste estudo de hoje, que significa a porta dos céus. Ou seja, é o acesso ao divino, o acesso à divindade. No livro de Gênesis, logo lá no começo da Bíblia, no capítulo 11, a gente que vê os acontecimentos que sucederam após o dilúvio, os homens resolveram que não queriam mais se submeter a Deus e ficar sujeitos a um outro dilúvio. E, portanto, foram construir uma torre, a Torre de Babel, Babilônia. E para que serviria a Torre de Babel, irmãos? Qual era o objetivo da Torre de Babel? Gênesis 11, 4. E disseram: Vinde, edifiquemos para nós uma cidade e uma torre, cujo cume toque no céu, e façamos-nos um nome, para que não sejamos espalhados sobre a face de toda a terra. Vamos fazer uma torre que chegue no céu, porque se Deus mandar um dilúvio novamente, nós vamos para o céu. A Torre de Babel era o acesso ao céu. Outras traduções dizem assim, uma torre que chegue ao céu, uma torre que alcance o céu. Isso era o seguinte, irmãos, qual era o conceito que estava aí? Pelas nossas obras, pela edificação da torre, pelas obras que nós vamos produzir, nós vamos chegar ao céu. Ainda no livro de Gênesis, irmão, nós vemos outro evento, o evento de Jacó, quando estava fugindo, e quando ele dormiu e teve um sonho. Gênesis 28, verso 17. Vamos pensar um pouco, qual era o sonho? Ele sonhou que tinha uma escada que vinha do céu até a terra e os anjos subiam e desciam nessa escada. E veja lá então, irmãos, no verso 17 de Gênesis 28. E temeu e disse: Quão terrível é esse lugar! Esse não é outro lugar, senão a casa de Deus. Esta é a porta dos céus. Estava aí, irmãos, a porta dos céus, o acesso ao céu. Qual era o acesso ao céu? O acesso ao céu era a escada que Deus mandou, que Deus implantou desde o céu até a terra. Como que se dá o acesso ao céu, irmãos? O acesso ao céu não se dá por conta das nossas obras, por conta das nossas edificações. O acesso ao céu se dá por conta da bondade e do amor de Deus, que mandou o Senhor Jesus Cristo para que morresse, para que nós pudéssemos ser salvos. Nenhum de nós, irmãos, vai ter acesso ao céu pelas nossas próprias obras. Babilônia pensava desse jeito. Vamos construir uma torre e nós vamos chegar no céu.
Jacó entendeu como era. Deus manda uma escada e essa escada é o Senhor Jesus Cristo. Vamos ler um texto do apóstolo Paulo, escrevendo aos Efésios. Efésios, capítulo 2, verso 8. Efésios, capítulo 2, 8. Pois é pela graça que sois salvos, por meio da fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie. Como é que somos salvos, irmãos? Como é que temos acesso ao céu? Pela graça. Agora, irmãos, veja, a graça, ela nos prepara para boas obras. Verso 9 diz assim, não de obras para que ninguém se glorie. E depois o verso 10 diz, pois somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. O Senhor Deus nos salva através do Senhor Jesus Cristo, e daí então, nós somos salvos para fazer boas obras, que o Senhor já preparou para nós. Nós não fazemos boas obras para ser salvos, nós não vamos à Babilônia como a porta do céu. A porta do céu é o Senhor Jesus Cristo. No livro de Lucas, irmãos, no capítulo 18, tem Jesus contando a parábola do fariseu e do publicano. Ambos chegaram no templo. E o fariseu chegou cheio de arrogância, cheio de orgulho. Porque eu faço, porque eu faço, porque eu faço. E o publicano, irmãos, que era odiado pelos seus parceiros, pelos seus patrícios, chegou e disse, pobre de mim que sou pecador. Pobre de mim que sou pecador. E o que o Senhor Jesus disse, irmãos, com relação a esses dois? Lucas 18, 14. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar será exaltado. O fariseu estava cheio de obras, irmãos, mas ele não se justificava diante de Deus. O publicano estava cheio de culpas, e ele então foi justificado. Este desceu justificado. Nós não somos, irmãos, justificados pelas obras. A nossa porta do céu não é a Torre de Babel. A nossa porta do céu é a escada de Jacó, é o Senhor Jesus Cristo. E Deus nos abençoe e nos ajude e nos dê a certeza da salvação em Cristo Jesus, para que aí possamos fazer boas obras.